Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiveram chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar aqui uma olhada na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além desse trabalho aqui que eu faço, referente à cartomancia, de tiragens gratuitas, né, e tiragens coletivas, também realizo tiragens particulares, tiragens na sua energia, tá? Então, para quem quiser sentir afinidade com a forma de oracular que eu tenho por aqui, entre em contato através do link que vai estar aqui na descrição. Também tem aqui na descrição do vídeo um link para doações para o pessoal do Rio Grande do Sul que estão passando, né, por essa calamidade atual em relação a enchentes, às chuvas. Então, caso você queira ajudar e ainda for a época, né, que ainda estiverem recebendo, porque pode ser que nesse momento você esteja assistindo o vídeo, em um momento que não esteja mais recebendo. Mas se você estiver assistindo no vídeo, no momento que eu estou postando, ainda há recepção, né, dessa ajuda. É um site confiável que vocês vão poder fazer essa doação, caso sentirem no coração de vocês, ok? Para aqueles que não souberem forma de ajudar. Tem muitas pessoas que eu conheço que querem ajudar, mas não sabem como, porque tem muitas pessoas se aproveitando por meio de vaquinha, enfim, se aproveitando dessa tragédia, pessoas que não estão necessitando para poder angariar, né, fundos, dinheiro para uma causa que não é necessária. Enfim, dito tudo isso, vim aqui trazendo, né, as cartas do Lenormand, decks diferentes, como sempre falo, um deck simplista, esse aqui também é bem simples, sendo que eu trago, porque geralmente ele tem uma segunda proposta em relação a algumas lâminas. Esse aqui que tem diversos elementos para que você possa vir analisar também, tá? Para que possa talvez aí atrelar e atribuir, contribuir com a sua visão do jogo. E aqui um deck que eu chamo de deck temático na energia de Afrodite, né? É o Afrodite Lenormand. Então, essa é a carta número 15, a carta do urso. Carta do urso, a primeira coisa que geralmente as pessoas costumam pensar é na concepção de ciúme ou então de traição, tá? E infelizmente algumas pessoas levam essa traição num contexto literal, no sentido de traição no setor romântico. Quando essa traição que vem da energia do urso, do simbolismo do urso, eu acredito que dentre muitos dos fatores vem daquela condição, daquela frase, abraço de urso, né? Que o urso acaba dando um abraço que pode por muitas vezes ser mortal, né? Aquela coisa também da traição, de que por trás o urso pode, né, vir a feri-lo com a garra. Aquela coisa que sempre remete a uma atitude inesperada vindo de alguém que se menos espera, né? Uma atitude negativa, uma atitude de traição, traiçoeira de maneira geral. Por isso até também que algumas pessoas se atribuem o urso, né? Quando existe algum tipo de traição, em muitos fatores essa traição vem dentro do próprio núcleo familiar, um núcleo que você considera como familiar. Um amigo, né? O amigo urso, né? Como costumo dizer também. Sempre uma pessoa próxima. Geralmente, pelo menos na minha concepção, toda vez que a carta do urso se refere a alguém traidor, ela se refere a alguém muito próximo do consulente. Nunca alguém distante. Geralmente alguém distante costuma vir com a carta da raposa, no que se refere à traição. Mas o urso, para mim, pelo menos na minha maneira de atuação, né? Pelo menos a experiência que eu tive, o urso vem em maior possibilidade representando um familiar. Uma mãe, um pai, ou um amigo, alguém da família, ou alguém que você pode considerar como amigo, né? Afetivamente falando, fraternalmente falando. Então, mas o urso ele não é só a traição, gente, ele não é só a negatividade. Ele tem sim, primeiro eu vou falar dos pontos negativos do urso para depois falar dos pontos positivos, ok? Vamos organizar assim. A carta do urso ela pode falar sobre alguém traiçoeiro, como eu acabei de falar. Pode falar sobre possessividade, violência, alguém que se considera acima de você, então quer te impor alguma coisa. Então também pode falar sobre um chefe autoritário, né? Pode falar sobre pessoa com traços narcisistas. Eu não vou falar aqui sobre pessoas que são literalmente narcisistas, porque eu não sou uma pessoa, né, condicionada,
letrada, não sou uma pessoa estudada, né, nessa área das ciências tradicionais. Mas eu acredito que eu possa, sim, falar, posso chegar ao ponto de citar pessoas com traços narcisistas, sim. Uma pessoa manipuladora, controladora, abusiva. Alguns traços narcisistas estão muito presentes nessa carta, né? A pessoa que age com violência, principalmente de acordo com que alguém age de maneira contrária ao que ela deseja, ao que ela quer, ao que ela determina, tá? O urso também, ele pode se fazer muito no aspecto dos traços narcisistas. Não sei se vocês já perceberam, tem ursos que eles são muito traiçoeiros, né? Eles vêm, né, de uma forma... Não sei se vocês já analisaram, né, na natureza. Muitas vezes, pessoas sofreram ataques de ursos porque eles se mostraram muito amigáveis e quando menos se esperava, eles dão um bote. Então, não só aquela condição que eu apresentei anteriormente no sentido de traição, mas no narcisismo, nos traços narcisistas, isso também se enquadra. Que é a pessoa que se faz de vítima, a pessoa que se faz de boazinha, e quando menos se espera, ela está promovendo aí um ataque. Está agindo de uma maneira agressiva, ou simplesmente uma pessoa que se faz de vítima diante do mundo, mas que é uma pessoa extremamente agressiva. O que eu mais vejo são pessoas, inclusive, que acusam, né, mães, pais de serem narcisistas e também são narcisistas. Eu já percebi que pessoas que têm traços narcisistas, volto a dizer, não vou falar sobre narcisismo em si, mas traços narcisistas, sempre são muito representadas pela carta do urso. Uma mãe controladora, uma esposa dominadora, um marido, né, controlador, possessivo, ciumento, sempre vem representado. Geralmente, inclusive tem isso, vocês vão identificar quando vocês tirarem cartas que, na maior parte das vezes, o urso ele vai sempre vir representando essas pessoas desses aspectos, tá? E conforme você for tirando, conforme você fidelizar seu consulente, o consulente sempre tirar com você, sempre que cai essa carta, ela vem representando aquela mesma pessoa. É como se essa carta já fosse ali determinada a ser o símbolo representante daquela pessoa na energia do consulente. Então sempre vem, né? Da mesma forma que vamos aí para o deck de Maria Padilha. Tem uma consulente que eu atendo e a pombagira dela sempre é representada pela mulher com véu. E aí se explica, né? Porque a pombagira dela ela sempre vem, né? Não só no seu corpo fluídico, mas também ela se apresenta assim, né? Através da médium, sempre usando um véu. Então, muitas vezes tem um porquê, tem uma simbologia e tem um motivo, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver que vai vir representando nesses aspectos. Mas também não é só esse aspecto negativo, né? O urso, ele também fala sobre a questão da proteção. Ele fala sobre aquela pessoa que garante uma proteção. Por isso também que muitas vezes mães que não necessariamente têm traços narcisistas, mas ainda assim são representadas pela carta do urso. Porque é aquela coisa da proteção. Algumas vezes é representada até... Vem representando a carta Perdão, vem representando o pai também. Pode vir representando um avô. Aquela referência afetiva e referência de proteção que uma pessoa pode ter. Então não é uma determinante, né? Sempre que vem a carta do urso tem que estar representando a mãe. Não necessariamente, vocês precisam se atentar a isso. Principalmente nas primeiras tiradas para aquele consulente. Porque essa presença pode determinar a energia de outras pessoas na vida do consulente. Tá? Então, continuando, nos aspectos positivos, o urso não só ele tem a consideração de proteção, mas também de segurança. Tá? Ele pode falar sobre a questão de... Eu vou ter que voltar, gente, a falar dos pontos negativos, porque me veio na cabeça a questão da instabilidade. Tá? Vocês vão me desculpar, eu não tenho aqui um roteiro. Pode ser que algumas vezes eu venha a ter que voltar para os pontos negativos, mas eu gosto de fazer da maneira mais natural possível. Então, no polo negativo pode falar de uma pessoa instável emocionalmente, mentalmente, uma pessoa violenta. Então, não só se refere àquela questão do controle puramente mental, psicológico. Não, a pessoa pode ir para as vias de fato. Então, pode falar sobre agressividade, com certeza.
O urso, acompanhado de determinadas outras cartas, também pode falar até de um abuso, não só psicológico, mas um abuso físico, um abuso de cunho sexual. Ele fala sobre a questão do desejo carnal, né? Se a gente se referir a uma condição, se for uma pergunta sexual, pode ser uma pessoa que tem vários fetiches, pode ser uma pessoa que tem algum tipo de aspecto de violência na cama, de controle, tá? Então, para alguns isso pode ser positivo, para outros não. Então tem que ter um cuidado em relação a isso. Porque pode falar também de uma pessoa que domina e que é até abusiva sexualmente falando. Eu não gosto muito de entrar nesse âmbito, mas em muitas cartas eu cheguei a ver apontamentos, indícios, evidências de que poderia haver algum tipo de abuso. E é óbvio, né? Não falei sobre aquele assunto porque não foi o que me foi perguntado. Quando eu preciso realmente falar, aquele aspecto se repete nas cartas. E aí Maria Padilha logo me cobra. Você tá vendo o que tá aí nas cartas. O que você tá esperando para falar? Você vai falar ou não vai? Né? Mas geralmente tem muitos aspectos que a gente consegue analisar e a gente desconsidera. Porque possivelmente o consulente ele pode não estar pronto para aquilo ali. Existem assuntos que eu realmente não abordo. Assuntos que envolvam questões de áreas jurídicas, judiciais, desencarne, questão de saúde, gravidez, eu não abordo. Então, por isso eu nem entro nesse mérito até mesmo por aqui, né? Eu falei assim por cima, mas eu nem vou falar para vocês cartas que venham junto, circundando, que possam se referir a essa questão não, porque aí já entra numa questão de uma questão criminal. Eu não me envolvo nessa questão, tá? Inclusive, essa carta ela também pode representar um policial, tá? Pode representar alguém, um segurança, propriamente dizendo. Agora, nos aspectos positivos, pode sim representar uma energia amiga protetora, né? Além de um protetor, também um amigo. Ele pode vir representando uma entidade, tá? Num aspecto social, o urso vai depender muito da carta que circundar, porque ele pode vir num aspecto de protetor amigo, como ele também pode vir num aspecto de isolamento. Inclusive um aspecto de isolamento potencializado por essa lâmina aqui. Estão vendo como no entorno dele? Eu sempre falo isso aqui. Tudo no entorno de uma lâmina, se essa lâmina tiver um entorno a ser analisado, elementos, pode ser configurado. Vocês reparam que ele está em um ambiente sozinho, que é relativamente inóspito por conta da frieza, o que fala sobre a questão de isolamento, sobre a questão de solitude ou até de solidão. Lembre-se também que o aspecto do urso que hiberna. Então, em alguns aspectos, o urso ele pode ser até alguém que internaliza. Alguém que prefere viver numa condição aí praticamente de eremita. Então, o urso ele pode ser sim sociável, amigo protetor, mas na minha experiência, o urso geralmente ele vem mais, ou ele vem como um guardião, ou ele vem como uma pessoa próxima do consulente, ou principalmente ele vem como uma condição de isolamento. Então, se a gente estiver falando de alguma condição emocional, consulente ou a pessoa tem uma tendência ao isolamento. Sempre respeitando as outras cartas que se circundarem, tá, gente? Então, eu acredito que de maneira geral, o aspecto do urso ele fala sobre tudo isso que eu apresentei anteriormente, tá? Ele fala muito sobre a questão da intensidade, sobre um cuidado, tá? Se você estiver lidando com uma pessoa com aspecto urso, você tem que ter muito zelo, muito cuidado ao lidar com essa pessoa, porque ela pode ter tendências a instabilidades emocionais, instabilidade mental, psíquica, e também pode ter uma tendência à questão da violência. Fora a parte aquele lado que eu já acabei de comentar com vocês da proteção. É uma pessoa, inclusive, que pode representar uma pessoa que pode ter algum tipo de ato de violência para poder proteger alguém, por exemplo. O urso, quando ele protege, ele vem com uma patada só. Então pode até falar também, outro aspecto do urso, ele pode falar sobre uma pessoa violenta até mesmo nas palavras. Cada palavra daquela pessoa pode parecer uma patada. Então não precisa ser essa violência que eu represento e que eu passo para vocês nesse momento, não precisa ser um aspecto de natureza física. Pode ser verbal. Uma pessoa violenta.
Uma pessoa violenta em suas palavras, uma pessoa muito enérgica, muito incisiva, e cada palavra dela parece uma patada. Pode-se falar então sobre uma pessoa grosseira também. Uma pessoa sem muitos modos, sem muita ética, sem muito freio na comunicação, assim como nas atitudes. Tá, gente? Então, de maneira geral, os aspectos do urso são esses, tá? Como eu sempre falo aqui, é claro que tem muitos outros aspectos que nós podemos analisar a carta do urso. Inclusive, se você souber algum aspecto que eu não mencionei aqui, deixa nos comentários, tá? Se vocês têm um aspecto além desse. É claro que nós vamos ter percepções diferentes, porque o símbolo do urso ele pode representar formas e percepções diferentes de acordo com conforme você enxerga, né? Mas esses são os aspectos que eu consigo enxergar ou que eu já experienciei. Existem muitos outros aspectos que me foram comentados, né? Mas aí se eu vier a trazer aqui, esse vídeo vai passar de 30 minutos. E aí eu prefiro até que vocês deixem como uma forma de contribuição e de troca, né? Não só comigo, porque eu também experiencio essa troca e posso vir atribuir, atrelar essa energia, essa concepção que você tem na minha tiragem, se eu chegar a ver sentido, como também vai ser uma troca com aquelas pessoas que estão iniciando nesse momento. Ou até pessoas que estão dispostas a aprender, mesmo que estiverem alguns anos nessa caminhada, ok? Então, eu espero que eu tenha auxiliado com esse vídeo. Até o próximo encontro. Valeu, fui!